Olá, boa noite! Hoje é dia 15 de agosto de 2024. Nessa edição, você confere recomendações sobre o aleitamento materno. Conheça o programa Celular Seguro. E você sabe o que tem por detrás do feriado de hoje? O informativo TVU começa agora. Nesta semana, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta sobre a baixa umidade relativa do ar na região. Esse é o fator mais frequente em pacientes que apresentam a síndrome do olho seco, um diagnóstico crescente entre pacientes que chegam ao hospital. Com o clima seco, cada vez mais pessoas têm sofrido com o ressecamento dos olhos, condição que pode se agravar com o uso excessivo das telas. A mucosa ocular, o olho, ele tem que ser muito bem umedecido, muito bem lubrificado para ele funcionar. Isso é a fisiologia. Junta-se ao clima muito seco, ao excesso de ar-condicionado que nessa vida urbana a gente acaba levando, e ao excesso de telas, telinhas de celular e tablets, isso é um combinado perfeito. E se a pessoa tiver qualquer propensão, ela pode ter problema ali nos olhos relacionado a todo esse contexto. A lágrima protege os olhos de infecções. Piscar menos altera a manutenção adequada dos componentes da lágrima e, como consequência, vários sintomas que interferem na visão. É comum o olho seco ser vermelho. E se você observar, ele geralmente é vermelho aqui no cantinho do nariz, no cantinho para o lado da orelha. Aqui embaixo e aqui em cima normalmente não fica muito vermelho. Pode embaçar a visão, porque o filme lacrimal, a superfície não está boa, então o embaçamento, a visão meio borrada é comum também. E o contrassenso, que é o lacrimejamento excessivo. Então, às vezes, a pessoa está lacrimejando, chora toda hora, está na rua, tem que ficar enxugando e não relaciona que tem um olho seco. Fomos até as ruas para ver se a população conhece a síndrome do olho seco e como lidam com os sintomas. De vez em quando eu tenho que usar o colírio para ressecamento, que é receitado pelo médico. Essa época do ano, por exemplo, tem que usar direto por causa do tempo seco. Era só uma alergia mesmo, isso aqui ficou tudo roxo como se eu tivesse levado um soco. E não era nada disso, era simplesmente a própria alergia do tempo seco mesmo, que está trazendo irritação. Ardendo, mas quando ele começa a arder, é que ele começa a soltar lágrimas. Dados da Associação dos Portadores de Olho Seco apontam que 34% dos brasileiros maiores de 18 anos têm algum sintoma ou nível de olho seco. Estima-se que mais de 20 milhões de brasileiros possuam disfunções oculares que causam a síndrome do olho seco. Essa é a época do ano em que a gente recomenda manter, umidificar o ar, vaporizadores, toalhas molhadas no quarto, alguma forma de deixar o ar mais úmido. Se você que trabalha em escritório não tem como sair de frente, não tem como se livrar do ar-condicionado, tenta sair ali um pouco do fluxo, sair do fluxo do ar-condicionado e dar um tempo nas telas. Não é que a gente não pode usar, não tem como na nossa vida, mas fazer algumas pausas programadas, onde a gente pisca, a gente tem um relaxamento de todo o nosso sistema óptico. Agosto é considerado um mês de conscientização sobre o aleitamento materno. O foco da campanha do Ministério da Saúde neste ano é a redução das desigualdades relacionadas à amamentação. Confira na reportagem. Ravi nasceu há poucas horas. É o primeiro filho de Vitória. A jovem de 18 anos conta como tem sido amamentar. Está sendo fácil, não sinto dor, ele pega direitinho. Eu não pretendo parar nem tão cedo. Pretendo ficar dando mamar até um ano, assim, um ano e pouco. Agosto começa com a Semana Mundial do Aleitamento Materno, campanha da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. O tema deste ano é Fechando a Lacuna, apoio à amamentação para todas. A maioria, mais de 80%, sai em aleitamento exclusivo, tem uma facilidade e tem um apoio nas maternidades para sair amamentando. A gente tem que pensar agora, esse mês de agosto, a gente está pensando nesses outros
30% que não saem amamentando. O que aconteceu? O que foi o fator? A Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo durante 6 meses e de forma continuada até 2 anos ou mais. Além do vínculo, as crianças ficam mais protegidas contra infecções respiratórias e diarreias, por exemplo. A amamentação ajuda também na formação e desenvolvimento da região orofacial, auxilia o desenvolvimento da linguagem e reduz o risco de doenças como obesidade e diabetes. Os benefícios da amamentação prolongada vão além da saúde do bebê. Amamentar pode reduzir o risco de doenças para a mãe, como diabetes e problemas cardiovasculares, câncer de ovário e mama. Giovana não amamentou a primeira filha, hoje com 4 anos. Ela espera que com o recém-chegado Levi seja diferente. O primeiro dia, na verdade, foi difícil, porque para aquele estímulo, né? Mas estou tendo todo o suporte aqui da equipe da maternidade que está me ajudando bastante. Uma lei sancionada pelo prefeito de Belo Horizonte neste ano permite que pets visitem seus tutores para melhorar a saúde de ambos. De acordo com a lei, os animais devem seguir algumas recomendações, como estarem vacinados, higienizados e com um laudo veterinário que ateste a boa condição de saúde. A visita dos pets ajuda a melhorar o ânimo e o bem-estar dos pacientes e também dos animais. O vídeo feito pela equipe da Santa Casa em Belo Horizonte mostra a visita de Doritos a Brenda. O cãozinho da raça Shih Tzu levou alegria à menina, que não o via há mais de 1 mês. A autorização para o abraço em Doritos no hospital foi feita com muita atenção a protocolos de saúde e a partir do aval do médico responsável. Na Santa Casa, as visitas são agendadas previamente pelo setor de hotelaria, que estabelece o tempo e o local de permanência do animal, preservando a segurança e a integridade de todos os pacientes. O banho desse cachorrinho, né, do gato, a tosa, higienização dos olhos, o transporte que tem que ser em caixa própria, né, com coleira, enfim, no colo do dono, dependendo do porte do animal. Então a gente criou esses critérios bem definidos, assim, para a gente não ter o risco de nenhuma infecção, transmissão cruzada, nada disso. A lei estabelece parâmetros de saúde e segurança que fortalecem a presença dos bichos nos hospitais. Há benefícios comprovados desta presença, como redução da ansiedade e estresse. As fotos da Chanel revelam que a terapia canina faz mesmo um bem danado para a turma. Vocês viram aí imagens do Instagram da Chanel, essa cadela de 2 anos e 9 meses, que tem mais de 53 mil seguidores. Mas claro que eu não ia perder a oportunidade de conhecer essa lindeza pessoalmente, porque tudo começou nesse projeto Alegria por conta dela. A dona dela, a tutora, né, a Nayane, levava a Chanel para passear e o carinho que as pessoas têm com ela resolveu replicar. Calma! Aí nos hospitais. Teve um caso que mexeu muito comigo, achei muito lindo. Teve um dia que a gente tinha uma visita na oncologia adulta e aí eu postei nas nossas redes sociais falando amanhã a gente tem essa visitinha. E uma criança que nos segue da oncologia infantil, ela viu no Instagram da Chanel, pediu para a mãe dela levá-lo ao hospital, não era dia dele fazer tratamento e a mãe dele foi levá-lo só para ele ver a Chanel e brincar com ela um pouquinho. Em 8 meses, Chanel fez mais de 15 visitas a hospitais. A presença dela leva alegria e conforto a unidades de terapia. O projeto conta com outros cães da raça Golden Retriever. O trabalho, totalmente gratuito, tem o apoio de adestradores, veterinários e lojas especializadas, todos voluntários. Todo mundo esquece que está num ambiente hospitalar, que está ali num momento delicado, passando por alguma doença. Então é muito prazeroso, é muito gratificante a gente poder proporcionar isso para as pessoas. E a gente vai levar amor, mas o amor é uma coisa que quanto mais a gente divide, mais ele se multiplica para a gente. Nos planos de saúde, o reembolso é o caminho pelo qual os beneficiários recebem de volta o valor desembolsado para consultas, exames ou outros serviços médicos. O reembolso surgiu como uma opção que permite que a operadora do plano arque com uma parte ou valor integral nesses casos. O Frederico pagava por um plano de saúde. Achava que estaria seguro quando precisasse.
Mas a surpresa veio quando ele precisou do tratamento para a filha dele. Minha filha ela tem que fazer terapia fonoaudióloga e aí eu tentei o reembolso junto ao plano, porque a clínica que ela faz não tem convênio com o plano. Por se tratar de terapia, eles não fazem o reembolso. Existem duas modalidades de plano de saúde. Aquela que prevê o pagamento de reembolso de consultas e exames e outra que não tem essa previsão em contrato. Mas o cliente precisa saber que nos dois casos é direito dele ter valores gastos fora do plano restituídos em algumas situações. Vamos imaginar que você resida num município que não tenha aquele procedimento que você precisa. Então, o fato de você ter de se deslocar para um outro município, você faz jus ao reembolso, seja do transporte utilizado, seja então do procedimento que você foi obrigado a arcar. Em outra hipótese também, mesmo que o contrato não preveja, se é uma situação de emergência ou de urgência, você também faz jus a esse reembolso se na rede credenciada não há como você tratar, né? E você foi obrigado a procurar outra rede e nesse caso você também faz jus a esse reembolso. Por mais que seja direito, muitos consumidores não têm conseguido receber os valores de volta. As operadoras têm criado barreiras para dificultar a vida do usuário. As operadoras exigem que esse pedido seja feito por um canal específico. Por exemplo, que o pedido seja enviado por meio do aplicativo da própria operadora no celular. Esse tipo de limitação pode, por exemplo, prejudicar pessoas idosas ou pessoas que não têm tanta habilidade em usar a tecnologia. O Instituto de Defesa do Consumidor também orienta que o usuário tente resolver a questão com a própria operadora e, caso não tenha sucesso, que procure os canais de defesa. O consumidor tem que enviar os documentos para a sua operadora, indicar a data onde foi efetuado, a data em que foi efetuado o atendimento, em qual estabelecimento foi feito o atendimento, e o reembolso tem que ser realizado em até 30 dias. E nesse caso, inclusive, o consumidor tem direito à restituição dos valores relacionados ao transporte. A gente pagando mais caro nos planos e tendo menos entrega deles. Menos médicos conveniados, menos serviços prestados. Então, realmente, hoje está muito difícil no Brasil essa questão, viu? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. A consulta eleitoral para reitor e vice-reitora da UFO será eletrônica e remota, por meio do sistema de votação online Helios Voting. Você conhece o Helios Voting? O software de licenciamento livre garante o sigilo dos votos online por meio de um sistema avançado de criptografia com votações privadas e verificáveis. No dia da votação, atente-se ao seu e-mail institucional. Será enviado a ele o endereço eletrônico da cabine de votação digital contendo o seu ID de usuário e a sua senha de usuário. Com acesso à URL, será preciso selecionar o seu voto na chapa concorrente, revisá-lo e confirmá-lo para então depositar a sua cédula cifrada na urna. O processo é simples. Primeiro, selecione o seu candidato. Após, revise a opção marcada. Confira todas as informações e confirme o seu voto na urna usando o seu ID UFO. Se necessário, realize o acesso com o ID de usuário e a senha de usuário encaminhada por e-mail. Por último, clique em confirmar para depositar o seu voto na urna. Se todos os passos foram realizados corretamente, uma mensagem será mostrada na tela confirmando que seu voto foi depositado com sucesso. Salve o número rastreador de sua cédula em destaque. Logo após, você será automaticamente desconectado da cabine de votação e basta fechar seu navegador. Qualquer dúvida durante o dia de votação, contate a comissão especial por meio do site www.consultaeleitoral2024.ufo.br ou o e-mail eleicãoufo2024@ufo.br. UFO, Universidade Federal de Uberlândia.
A Justiça Eleitoral informa aos eleitores da 335ª Zona de Uberlândia a mudança de sessões eleitorais. Se você votava na Faculdade PUC-Minas, sessões 245 e 246, localizada na Rua Varginha, 149, bairro Daniel Fonseca, sua sessão foi transferida para a Faculdade FATRA, Ensino Superior, situada na Avenida Paz Leme, 485, bairro Oswaldo Rezende, visto que a Faculdade PUC-Minas não será mais ponto de votação. Se você votava nas sessões 221, 225, 232, 235, 238 e 241 da Escola Municipal Professor Estela Saraiva Peano, localizada na Avenida Clássica 333, bairro Guarani, sua sessão foi transferida para a Escola Municipal Boa Vista, situada na Rua Joaquim Ferreira Rodrigues, 460, bairro Tocantins. As alterações visam melhores condições de mobilidade e acessibilidade, a garantia do livre exercício do voto nos locais de votação. Apesar da ampla divulgação e sinalização dos locais alterados, é importante o eleitor ficar atento às mudanças para evitar transtornos no dia da eleição. Baixe o aplicativo e-Título no seu celular e obtenha informações sobre seu local de votação ou ligue no telefone 148. Para mais informações, acesse o site do TRE-MG em www.tre-mg.jus.br. Logo mais, a consulta eleitoral acontecerá na UFO. Você pode estar se perguntando, com os votos apurados, quais os próximos passos para a escolha do reitor e da vice-reitora. Os 3 nomes mais votados para o cargo de reitor e vice-reitora serão enviados ao Conselho Universitário da UFO, o CONSU. Reunidos, os conselheiros decidem e elaboram a lista tríplice de forma democrática e coletiva. A lista é enviada ao Ministério da Educação para a sanção do Presidente da República, responsável por decretar quem será o novo reitor e a nova vice-reitora da nossa universidade. Por isso, a importância do nosso voto durante a consulta eleitoral. Essa é a forma de evidenciarmos a escolha da comunidade acadêmica. Participe! UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Estamos de volta. O Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentaram o programa Celular Seguro, que visa combater o roubo e o furto de aparelhos celulares no Brasil. O objetivo do Ministério da Justiça é criar um protocolo nacional de recuperação de celulares, que vai permitir a cooperação e integração de dados estaduais sobre esse tipo de crime. Serão utilizadas tecnologias para, por exemplo, facilitar o rastreamento. É muito importante esse projeto porque as pessoas têm que entender da importância de se registrar o furto, o roubo do celular. Esse registro permitirá a recuperação e, mais do que isso, há uma cadeia criminosa trabalhando com estes aparelhos celulares, há crime organizado levando esses aparelhos celulares até para fora do Brasil. A ideia veio do Piauí. Por lá, as empresas de telefonia informam a habilitação de uma nova linha. Caso haja registro de furto ou roubo e o receptador não tenha nota fiscal, o telefone precisa ser entregue às autoridades, que o encaminha para os verdadeiros donos. Possibilitou não apenas a recuperação de mais de 8 mil celulares, como também a redução, porque isso desestimulou a compra e, portanto, a venda também de celulares roubados, diminuiu em mais de 50% a redução do número de celulares roubados, quando eu comparo, por exemplo, julho de 2024 com julho de 2023. Em 90 dias deve ser elaborado, pelo grupo de trabalho recém-criado, o protocolo que vai expandir essa iniciativa pelo país. Nós esperamos lançar em pouco tempo aí essa nova versão do aplicativo, incorporando todas essas modificações para que nós possamos aí entregar mais segurança para a população, que a vida das pessoas está no aparelho celular, a vida pessoal, financeira, profissional. Nos últimos dias, você deve ter visto diversas pessoas andando a pé ou a cavalo em direção à cidade de Romaria.
Em comemoração ao dia de Nossa Senhora da Abadia, romeiros fazem a procissão até lá, como símbolo de fé e devoção. De passo em passo, até encontrar a Nossa Senhora de Abadia, a padroeira do Triângulo Mineiro, ela, que é originária de Portugal, atrai cerca de 100 mil devotos da região no dia 15 de agosto. E essa tradição local conta que no século XVIII, uma imagem de Nossa Senhora da Abadia foi encontrada na região. E desde então, o culto de veneração à Virgem Maria se intensificou, especialmente entre os trabalhadores rurais, que viam na Mãe de Deus uma protetora nos desafios do dia a dia. A Santa Sé reconheceu essa devoção popular e, através de várias manifestações de fé e milagres que são atribuídos à intercessão de Nossa Senhora da Abadia, ela foi oficialmente declarada padroeira do Triângulo Mineiro. A peregrinação faz parte da devoção a Maria. O padre Fábio Marinho explica o que significa. Peregrinar é um ato de fé e penitência, onde os fiéis deixam suas casas e percorrem grandes distâncias, muitas vezes enfrentando sacrifícios físicos para demonstrar sua devoção, agradecer por uma graça alcançada ou pedir a intercessão da Mãe de Jesus para as suas vidas. Nós, a exemplo de Jesus, também peregrinamos por lugares espirituais. Essa prática é altamente valorizada pela Igreja Católica, porque ela une tanto o esforço físico, a mortificação do corpo, quanto também o esforço espiritual, promovendo uma transformação interior e uma renovação da fé. Peregrinar até Romaria, por exemplo, é uma forma de demonstrar a fé viva dos católicos apostólicos romanos da região do Triângulo Mineiro e de outras regiões que se unem a essa devoção. É um testemunho público de fé, de confiança na intercessão desta Senhora, Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima, e também de comprometimento com os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao peregrinar, os fiéis também se colocam em comunhão com a Igreja, que é toda universal, seguindo o exemplo dos santos e buscando se aproximar cada vez mais de Deus, mortificando o corpo e elevando o espírito. E a preparação para a ida até Romaria perpassa tanto a questão física quanto espiritual. Em primeiro lugar, a preparação física, a condição física. Os peregrinos são incentivados a cuidar da sua saúde antes de começar qualquer caminhada de peregrinação. E isso tem que incluir caminhadas preparatórias, exames médicos para garantir que eles estão aptos a enfrentar o percurso e cuidados com a alimentação e a hidratação do corpo. Segundo, os equipamentos próprios de uma peregrinação. É recomendável pela Santa Sé usar roupas e calçados confortáveis próprios para caminhadas longas e levar consigo itens essenciais como água, alimentos leves, protetor solar, chapéu ou boné e um kit básico de primeiros socorros. Isso tudo para a preparação física. Uma coisa que a Santa Sé sempre recomenda é que ao chegar ao santuário, o peregrino possa encontrar o ápice da sua jornada espiritual. A participação na Santa Missa, a veneração da imagem de Nossa Senhora da Abadia, a partilha da fé com outros peregrinos são momentos de grande significado espiritual que trazem conforto, renovação e uma experiência profunda do amor de Deus. A Igreja vê a peregrinação como uma metáfora da vida cristã, onde cada passo é dado com a esperança de se chegar aos céus, com Maria, Mãe de Jesus, nosso Senhor, sempre a guiar e proteger os filhos de Deus. O informativo termina aqui. Mais informações você acompanha no Jornal da Cultura às 9 da noite. Uma boa noite para você e até mais!